Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um aqui, amém? O pastor Áquila hoje está pregando no Rio de Janeiro, ontem e hoje, e me passou a incumbência de estar trazendo a palavra nesta manhã. Grande responsabilidade, como sempre. Nós sabemos que Deus é bom, fiel, e é Ele quem nos capacita, e é Ele quem derrama o teu Espírito sobre a igreja para que compreenda a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à exposição de Atos. Atos capítulo 12, a partir do versículo 20 até o versículo 3 do capítulo 13. Atos 12, do 20 até o versículo 3 do capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas estes foram à sua presença de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partisse. Obrigado, Deus, por esta palavra, e que o teu Espírito nos dê a sabedoria de entendê-la, compreendê-la, e que possamos sair daqui cheios da tua verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, se tivéssemos que dar um título para esta mensagem desta manhã, seria O Mal Envergonhado e Deus Glorificado. Nós iremos dividir o texto nessas duas partes. Nós vamos compreender aqui nesse texto o mal sendo envergonhado e o Deus glorificado. Os irmãos puderam ouvir a mensagem de domingo passado, pregada pelo pastor, e puderam compreender realmente o quanto Pedro sofreu, a morte de Tiago, o quanto Herodes Antipas, um homem cruel, um homem mau, perseguia os cristãos. E aqui o fato de podermos ver a libertação de Pedro, podemos ver que vamos compreender através da libertação dele na narrativa o fim de Herodes Agripa, aquele que também executou a Tiago. Para compreendermos essa história, para compreendermos esta mensagem, precisamos compreender um pouco o contexto. Precisamos, então, entrar um pouco na história aqui. Tiro e Sidom eram cidades, ou eram duas principais cidades da Fenícia. E os fenícios tinham por séculos dominado o mundo mediterrâneo com seu comércio marítimo, altamente desenvolvido. Eles desenvolveram um litoral ultracivilizado e construíram uma nação baseada em um comércio próspero. Em seus empreendimentos comerciais, eles se envolveram em relações comerciais internacionais com Israel e remontavam a 1000 anos antes da época da igreja primitiva.
Um grande exemplo disso foi o próprio Salomão, o rei Salomão. Na construção do templo, ele negociou com Irão de Tiro a fim de garantir algumas das provisões e materiais necessários para a estrutura, o que ilustra a relação comercial recíproca entre a Fenícia e Israel. Ciro e Sidom, eles tinham uma relação muito recíproca com Israel. E Herodes não gostava disso. Herodes não concordava, por isso havia ali um ódio entre Herodes e essas duas cidades, pela qual Ciro e Sidom estavam tendo dificuldades, mas ao mesmo tempo eles dependiam da cidade, dependiam de Herodes para conseguirem os grãos, alimento necessário para se abastecerem. E aqui nós começamos a ver os propósitos de Deus para envergonhar o mal e glorificar o seu próprio nome. Vejamos como o mal foi envergonhado nessa história. De alguma maneira, nós sabemos que Herodes estava indisposto com eles, visto que eles apoiavam Israel. E ainda que indiretamente, esta é a razão pela qual o texto vai dizer, na parte A do versículo 20, Herodes estava furioso com os habitantes de Ciro e de Sidom. Herodes estava furioso com aquelas duas cidades, com os povos. E nós sabemos que o coração de Herodes era um coração que era contra Deus. Um coração cheio de maldade, um coração pronto a perseguir o povo de Deus. Tudo que se levantava a favor de Deus, Herodes se levantava contra. Herodes matou Tiago, Herodes mandou prender Pedro. E aqui nós podemos perceber no início desse texto, podemos perceber que aparentemente parece que o mal vai vencer. Parece que o mal vai prevalecer. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom. E aí Lucas vai registrar a tentativa daquelas cidades de apaziguarem a ira de Herodes. Olha o que diz o versículo 20, parte B. Mas estes foram à sua presença de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam a paz, porque sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. Nós podemos perceber aqui aquela guerrinha política, já naquela época. E percebemos aqui Tiro e Sidom, duas cidades que precisavam muito do apoio do rei, porque era onde eles alcançavam e conseguiam os recursos, os alimentos, os grãos. E o que eles fizeram? Procuraram Blasto, que estava junto com o rei ali, com Herodes. Então eles tentaram apaziguar aquela fúria de Herodes contra eles. Tentaram uma trégua. Então Lucas vai registrar as tentativas deles de apaziguar esta ira. E o que aconteceu, meus irmãos? A ira de Herodes Agripa acendeu-se contra os fenícios, mas estes estavam muitíssimo preocupados em resolver essa controvérsia. Então nós vemos aqui uma guerra, e nós vemos aqui um lado desta guerra tentando apaziguar, tentando reconciliar, tentando trazer a paz, porque havia uma necessidade que essa paz tivesse acontecendo ali. Não era uma boa opção para eles se indisporem contra o reino romano àquela altura. Olha, nós precisamos apaziguar, nós precisamos de Herodes, porque nós somos fracos diante deles. Nós necessitamos. E eles foram até Herodes, foram até ele, então tentaram assim apaziguar aquela situação. E nós podemos perceber, meus irmãos, que Herodes então apaziguou a situação, teve um tempo de paz, mas ao mesmo tempo, podemos perceber aí a diferença de um coração
dominado por Deus e um coração dominado pelo inimigo. Herodes se engrandeceu, se ensoberbeceu, e diante daquela apaziguação ali, Herodes percebeu que ele deveria entrar em cena. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. Versículo 21. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhe a palavra. O historiador Flávio Joséfo nos traz grandes informações sobre esta passagem. E uma delas é que ele relata que nessa ocasião, provavelmente no início de agosto do ano 45, Herodes, para entreter os convidados que tinham vindo de Tiro e Sidom, então prestem atenção, Herodes aceitou reconciliar com aquele povo, e era o início de uma grande festa, e muitos sírios da cidade de Tiro e de Sidom iriam estar ali presentes. Então, Herodes, para entreter os convidados, bem como a seu próprio povo, apresentou uma série de espetáculos no anfiteatro, celebrando a fundação da cidade de Cesareia. O anfiteatro era o local de muitos dramas ao ar livre e outras produções. O anfiteatro era o local de muitos dramas. As ruínas desse anfiteatro, meus irmãos, até hoje elas existem. Lucas vai falar que Herodes fez uma aparição dramática. No início da manhã, quando o sol reluzia fortemente no palco, em lugar de suas vestes reais normais, ele usava um manto real de tecido de prata pura, com o sol brilhando sobre essa vestimenta. O historiador Joséfo vai dizer que ela reluzia quando os feixes de luz se refletiam nos fios de prata. Era tão magnificente que manifestava não somente o senso de realeza, mas para muitos dos que apreciaram a própria manifestação de uma divindade. Percebemos aqui um grande show, um grande espetáculo, uma grande aparição de Herodes diante de uma multidão. Herodes aqui, ele foi ou queria ser a atenção maior daquele momento. Ele não se vestiu normalmente, ele colocou uma vestimenta diferente, que fazia com que o sol reluzisse sobre a sua vestimenta, e as pessoas pudessem olhar para ele e ver nele uma aparência de um Deus, de algo sobrenatural. E o povo exclamava, versículo 22, e o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. É a voz de um Deus e não de um homem. Aqui nós começamos a perceber que Herodes estava totalmente dominado pelo inimigo. Era um homem temível, terrível, e que não adorava a Deus, que não glorificava a Deus, que havia em seu coração tanta maldade, que ele queria ser adorado como um Deus. Ele queria ser um próprio Deus. E ele não queria ver os cristãos crescendo. A palavra de Deus sendo manifestada. E aqui nós percebemos, meus irmãos, o início da queda de Herodes. Nós percebemos aqui, meus irmãos, o início do mal sendo envergonhado nessa história. Ao contrário disso, havia acontecido com Pedro. Quando a multidão se prostrara diante dele, Pedro os repreendeu, assim como Paulo também faria mais adiante. E esta não foi a resposta de Agripa. Paulo, em momento algum, permitiu que eles fossem adorados pelo povo, que eles fossem comparados com Deus. Houve uma repreensão.
porque eles compreendiam que a glória era toda para Deus e não para eles. Herodes, então, se deliciava nesse tempo, e ele aproveitou aquele momento não para repreender a multidão que o glorificava, mas para apreciar, para se deliciar naquele momento de glória pela qual ele estava sendo exaltado. Herodes não os repreendeu, nem os rejeitou. Essa bajulação herética antes, ele acolheu, exaltando a si mesmo, deixando de dar a devida glória a Deus, no mesmo instante da sua maior exultação, Deus vai o derrubar do trono. No mesmo instante em que Herodes não repreendeu a glória pela qual os homens estavam dando a si, Deus vai o repreender e vai o derrubar do trono. O Old Marshall, citando Joséfo, ele vai escrever esse comentário aqui. Deus não permitiu nem um tempo a mais. Meus irmãos, aqui nós percebemos o perigo daqueles que trazem a glória para si mesmo. O perigo daqueles que se exultam a si mesmo, que querem que os homens o adorem, que querem se mostrar e não permitem que Deus seja glorificado. E aí no versículo 23, o que diz aí? No mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes morreu. Esta é uma história trágica, mas é uma história verídica, daquele que trouxe para si a própria glória, mas esqueceu que o Deus da glória estava ali presente e não ia permitir aquela atrocidade, aquela blasfêmia. E no mesmo tempo, Deus derrubou Herodes do trono, diante de todos que estavam ali. Lucas vai registrar que ele foi ferido por um anjo de Deus. Mais uma vez, percebemos o Senhor movimentando o mundo espiritual em favor de sua igreja. Compreenda, meus irmãos, Herodes estava aqui perseguindo a igreja de Deus. O mal aqui relata homens que perseguem a igreja de Deus, homens que perseguem o povo de Deus, homens que trazem para si a própria glória e tentam destruir a glória de Deus. O anjo do Senhor o feriu, escreveu o médico amado. No momento em que Herodes recebia a glória, caiu com dores fortes. Joséfo relata que Herodes teve de ser carregado para fora do anfiteatro e permaneceu com intensa dor por 5 dias antes de sucumbir pela doença terminal. Que dor, que sofrimento Herodes teve. Ele não morreu ali naquele momento. Ele sofreu por 5 dias. Herodes viu seu corpo sendo comido por bicho ainda vivo. Quando o homem é sepultado, a sua carne é comida por bichos debaixo da terra. Mas Herodes viu a sua carne sendo comida por bichos ainda vivo. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso traz para nós muitas verdades hoje. Isso traz para nós um reforço espiritual. Diante de tanta maldade, diante de tantas perseguições, nós podemos entender e compreender que Deus não está fora da história. Deus está olhando para a igreja. E o nome de Deus será glorificado sempre. O mal ele não vencerá. Sproul traz uma curiosidade registrada por Joséfo sobre esse ponto. Olha só, o historiador escreveu que uma coruja, interessante, apareceu no auditório, o que provocou terror nos ossos de Agripa. Sabe por quê? A razão disso era que alguns anos antes, Herodes tivera uns problemas com César Tibério, e enquanto Agripa estava preso com correntes, uma coruja havia aparecido e se empoleirava
empoleirado bem acima da sua cabeça. Outro prisioneiro, que era perito em magia antiga, disse a Agripa que a coruja era um mensageiro ou um anjo, e que a tradução da palavra grega ângelos, o prisioneiro então contou para Agripa que a coruja era um presságio de boa sorte, indicando seu resgate iminente da prisão. Todavia, outro companheiro de cela disse-lhe que se essa coruja aparecesse novamente para Agripa, significaria que ele teria somente 5 dias de vida. O fim de Herodes, meus irmãos, foi extremamente doloroso. Escreveu aqui Hernandes Dias Lopes em seu comentário. Totalmente desprezível. Calvino também vai dizer que seu corpo passou a cheirar mal por causa da podridão, de modo que ele era nada além de uma carcaça viva. Matthew Henry afirma que aquele homem que já era podre moralmente, torna-se podre fisicamente, tal qual uma madeira podre. O sofrimento, ele não destrói a igreja. A perseguição não fecha as portas da igreja. Quando há uma igreja forte na oração, no testemunho, na palavra, esta igreja sempre prevalecerá e sempre vai crescer. Percebemos o mal sendo envergonhado de forma trágica. Percebemos um Deus poderoso, um Deus que não permite que o mal vença. E se nós recordamos na história, nós vamos perceber isso. O quanto o mal tentou de todas as formas destruir a igreja, o quanto o mal tentou destruir a igreja, mas Deus não permitiu. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estamos glorificando a Deus. E meus irmãos, perseguições virão. O mal ainda não silenciou até que Cristo volte. Por isso a igreja precisa preparar uma igreja fiel, uma igreja que prega a palavra genuína, uma igreja que ora, uma igreja realmente que confia em Deus o Todo-Poderoso, não importa qual mal, qual perseguição venha sobre ela, Deus honrará o teu povo e principalmente o teu nome. E a partir daqui vemos como Deus glorificou o seu nome na expansão do Evangelho. Porque o ênfase não é a derrota de Herodes. Herodes sendo envergonhado, isso nós percebemos. Mas agora, o que nós precisamos compreender é que por trás de tudo isso, há um Deus que é glorificado, que é e precisa ser exaltado. É um Deus que não permite que a sua glória seja envergonhada pelos homens. Versículo 24, o que é que diz? Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Diante de toda a perseguição, diante de toda a maldade, o que aconteceu, meus irmãos? A igreja fechou as portas. Os cristãos ficaram com medo e se recuaram. A palavra deixou de ser pregada. Não. Lucas vai dizer, contudo, diante das perseguições, diante da maldade do homem, a igreja crescia. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Enquanto o discurso eloquente de um poderoso foi interrompido pelo poder de Deus, o mesmo Deus no seu poder, ou por seu poder, Ele sustenta a sua igreja, Ele sustenta seus pregadores humildes e anônimos, dando-lhes o poder da palavra. A igreja não precisa da eloquência,
necessariamente, mas da fidelidade da mensagem. Guardemos isso, meus irmãos. A igreja precisa da fidelidade da mensagem, não da sua eloquência necessariamente. Nós não precisamos de roupas especiais, mas das vestes da justiça. Não precisamos de um palco, mas da unção de Deus. E não importa onde estivermos pregando, se seja num chão de piso batido, como o pastor sempre fala, isso não vai fazer diferença se nós estamos pregando a palavra fiel. O nome de Deus será glorificado, porque seremos vestidos de vestes de justiça, e a unção de Deus precisa estar sobre nós. Não queremos um púlpito seleto, desejoso de entretenimento, mas de pessoas sedentas por ouvir a voz de Deus. Nós não queremos homens que roubem a glória de Deus, mas de homens que glorifiquem a Deus. Deus não quer homens que estejam para roubar a sua glória, mas Deus quer uma igreja cheia de homens e mulheres que glorifiquem a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa o que você faz na igreja, faça para a glória de Deus. Não importa aonde você esteja, faça tudo para a glória de Deus. Porque a igreja não é essas paredes, a igreja não são os bancos cheios, a igreja somos nós. E aonde quer que nós vamos estar no nosso dia a dia, Deus precisa ser glorificado por nós. Porque se nós não o glorificarmos, mesmo assim, Ele será glorificado por si mesmo. Ele vai trazer a glória para si. Eu sempre falo, leve a vida cristã a sério, meus irmãos. Não brinque de ser cristão. Porque a glória de Deus é algo sério. E aí nós podemos ver Deus glorificado com o crescimento da pregação da sua palavra. Podemos ver Deus sendo glorificado no versículo 25, na missão concluída dos apóstolos. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E havendo concluído a sua missão. Deus sendo glorificado na missão concluída dos apóstolos. Meus irmãos, cada um de nós, convertidos, temos uma missão aqui. Como agentes do reino de Deus aqui, cada um de nós temos a nossa missão. E precisamos concluí-la com êxito. Assim o nome de Deus será glorificado. Não fique pelo meio do caminho, faça o melhor para o Senhor sempre. Não comece com toda vontade, com todo desejo, com toda alegria e depois pare no meio do caminho. Não desista, meus irmãos. Trabalhe na obra do Senhor com êxito, com alegria, não para a sua glória, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Como eu disse, não importa qual cargo você tenha na igreja, o importante é que você faça para a glória de Deus. O importante é que você não pare no meio do caminho. O importante é que você não desanime. O nome de Deus será glorificado, sim, através da sua vida fiel a Ele. Deus, Ele é glorificado também na conversão de inimigos de Cristo em líderes cristãos e piedosos. Versículo 1 do capítulo 13. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Na conversão de inimigos de Cristo, em líderes cristãos piedosos, Deus, Ele é glorificado.
Percebemos aqui um cenário de perseguição entre Herodes e a igreja, mas percebemos aqui uma igreja forte, a igreja em que nela tinha várias etnias cristãs, homens piedosos, homens que um dia encontraram o Evangelho e foram transformados por ele. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes e Saulo. Mas Deus também ele é glorificado no envio de missionários para o campo. Versículo 2 vai dizer: enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Sem missionários, nós não teríamos conhecido o Evangelho. Deus é glorificado no envio de missionários para o campo. Por isso a importância da igreja local trabalhar arduamente no envio de missionários. Lemos sobre Barnabé, de quem já ouvimos, de Simão, que era chamado Níger. No termo latino, Níger significa negro, e sugere que Simeão pode ter sido proveniente de uma das nações etíopes. Só para entendermos aqui o contexto e a história desses homens de Deus, de várias etnias, reunidos ali em uma igreja local, fazendo com que o Evangelho crescesse, fazendo com que o nome de Deus fosse glorificado. Pode também ser uma referência com alguns comentaristas acreditam que a Simão de Cirene, o homem que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo no momento da crucificação. Lemos também sobre Lúcio de Cirene, que algumas vezes tem sido identificado com outro Lúcio, que Paulo menciona em Romanos, ou mesmo com o próprio Lucas. E aqui há um homem chamado Manaém, e este é o interesse maior aqui na exposição. Aquele em quem eu estou mais interessado é Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. E outras traduções dizem que Manaém era meio-irmão do tetrarca Herodes Antipas. Manaém cresceu diante da presença de Herodes, era meio-irmão dele. Vocês compreendem isso? Aonde nasceu um profeta, aonde nasceu um homem de Deus, aonde o nome de Deus foi glorificado, diante de um homem que tinha o seu coração dominado pelo mal, em que no início do capítulo de Atos mandou matar Tiago, mandou prender Pedro e tentou destruí-lo. Manaém é um exemplo de um homem que diante de tanta maldade, o seu coração não foi corrompido. O nome de Deus foi glorificado através dele. E a história de Manaém traz à lembrança os primeiros anos de Moisés, que foi adotado na casa de Faraó e educado nas mais finas universidades dos egípcios, somente para ser enviado ao exílio. Posteriormente foi resgatado por Deus e tornou-se o líder da nação judaica durante o êxodo. Manaém, o principal representante do evangelho cristão em Antioquia, cresceu com um homem que matou João Batista e que conspirou com os romanos para executar Jesus. Por trás de tudo isso estava Deus, é claro, que tirara da mesma família, como tirou Jacó em vez de um Esaú, a Manaém no lugar de um Antipas. Um será tomado, outro será deixado. Um receberá justiça, outro receberá misericórdia. Isto serve, meus irmãos, para nós, como um microcosmo para todos nós, porque Deus, em sua bondade, resgatou esse homem. Diante de um ambiente hóspede, diante de um ambiente dominado pelo mal, Deus resgatou esse homem de grosseiro paganismo da casa em que ele foi criado.
Percebemos aqui que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele salva, não importa qual seja o pecador. Não importa a situação que o homem se encontra, e nós, miseráveis pecadores que somos, e muitas das vezes queremos ser julgadores, não acreditamos que Deus pode tirar alguém que está lá no mal, no fundo do poço. Meus irmãos, nós aprendemos com essa história muitas coisas. Aprendemos que como igreja, que como servos de Deus, precisamos orar incansavelmente pelo mal. Porque se Deus quiser, Ele é capaz, porque Ele é soberano, de tirar o mais pecador que seja, do mais fundo do abismo que seja, e colocá-lo na sua presença, para que o seu nome seja glorificado. Deus é soberano, Deus é maravilhoso. O capítulo, encerrando, podemos perceber que o capítulo 12, ele começa com a morte de Tiago. Ele começa com a prisão de Pedro e Herodes triunfante. Mas encerra com a morte de Herodes, a libertação de Pedro e a palavra de Deus triunfante. Esse é o poder de Deus, meus irmãos, para acabar com os planos humanos, hostis, e estabelecer seus próprios planos no lugar. Não fique apavorado com o mal que nos cerca, e aí trazendo para os nossos dias de hoje. Talvez nós não percebemos aqui a perseguição física, mas há uma perseguição espiritual muito grande. Há muitas mentes dominadas pelo inimigo tentando destruir a igreja, tentando acabar com o evangelho. Mas precisamos compreender que o dono da história ainda reina e sempre reinará. A sua soberania, o seu poder. E no tempo de Deus Ele agirá e não permitirá que a igreja seja destruída. Confie, creiam nisso. Deus sempre levantará alguém, Deus sempre sustentará a sua igreja em tempos de crise, em tempos de luta, em tempos de perseguição, até que Ele venha e resgate a tua igreja. Então, meus irmãos, preparem, confiem, ore, acreditem e saibam que Deus está no controle de todas as coisas. Deus pode até permitir que os tiranos se orgulhem e se enfureçam por um tempo, oprimindo a igreja, impedindo a expansão do evangelho, mas eles não vencem e não vencerão. No final, terá o império derrotado e o orgulho quebrado, enquanto a igreja segue a sua marcha triunfal. Essa é a realidade. O mal será envergonhado, o nome de Deus será glorificado através da tua igreja, através dos seus escolhidos. Por isso, meus irmãos, creiam nessa verdade. Aplicações para nós. Não importa o que você faz na igreja, faça para a glória de Deus. O nosso destino não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. O nosso destino não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. É Deus quem conhece o nosso coração. É Deus quem sabe do amanhã. É Deus quem fará o melhor para a igreja. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos confiar. Nós precisamos crer. É Deus quem envergonhará o mal. Precisamos crer nessa verdade. E orar e confiar. Não tente fazer justiça com a própria mão. Não tente fazer justiça com as suas próprias atitudes antes de buscar a orientação de Deus, antes de buscar o poder de Deus na sua vida, e aí você vai compreender
que Deus é quem vai agir no tempo dele e não nós. Aquietemos o nosso coração e cremos, mesmo diante de toda a adversidade que possa estar ao nosso redor. Os planos de Deus não serão frustrados, meus irmãos. Lendo um comentário de Hernandes, não lembro o nome da mulher, mas no século XV, aquela que subiu ao trono da Inglaterra era uma mulher muito perversa. Era uma mulher que tinha um coração maldoso e mandou matar vários líderes cristãos. E juntamente com os líderes cristãos, milhares de cristãos, a ponto de muitos terem que se refugiar em outro país. E aí podemos pensar que foi o fim do Evangelho, o mal venceu, mas nós podemos compreender que Deus está no controle de todas as coisas, porque aqueles cristãos que foram e que fugiram para outro país, ali eles receberam um Evangelho genuíno, o Evangelho da Reforma, e anos à frente, aquela mulher morreu, a sua irmã tomou o trono e levou de volta todos os cristãos que foram fugidos dali. E eles puderam implantar o Evangelho verdadeiro, eles puderam trazer a mensagem genuína, e ali nasceram os puritanos. E por eles hoje nós existimos, os batistas. Então, meus irmãos, os planos de Deus nunca será frustrado. O mal nunca frustrará os planos de Deus. E nós precisamos crer nisso. O mal, ele não prevalecerá. Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai ou ele vence o mal. Que nós possamos crer, que nós possamos compreender essas verdades e permanecer firmes e fiéis a Ele. Que essa exposição possa nos trazer coragem de caminharmos de cabeça erguida como cristãos, sabendo que Deus luta por nós, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Pedro, ele sabia muito bem disso, porque em sua primeira carta, quando ele escreveu, ele pôde relatar lá em 1 Pedro. Deixa eu ver se eu lembro o texto aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Eu quero encerrar com esse versículo, porque esse texto Pedro escreveu depois de ter passado grandes experiências, grandes perseguições. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Anos depois, Pedro escreveu em sua primeira carta aquilo que ele vivenciou em uma prisão. Ele pôde perceber que os olhos do Senhor estavam abertos para aqueles que confiavam no Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Que maravilha isso! Imaginamos Pedro ali, sempre suplicando a Deus, nunca blasfemando, confiando, acreditando, e ele vai dizer: mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça como igreja a não desanimarmos na nossa caminhada cristã. Amém, meus irmãos? Antes de encerrarmos, quero deixar aqui um aviso em que os embaixadores do rei estarão vendendo mousse ao final do culto, valor R$4, sabendo que os embaixadores estão em uma campanha para arrecadar recursos para que eles possam estar indo num congresso e que os irmãos possam estar abençoando os nossos embaixadores. Vamos orar, meus irmãos? Coloque de pé. Vamos agradecer ao Senhor.
por mais esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra pregada por esta manhã. Obrigado porque o Teu Espírito nos fez entender e compreender as Tuas verdades, sabendo que o Senhor é poderoso, soberano, único. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a Tua igreja. Abençoe o pastor Acra, que está ali no Rio, estará voltando agora depois do almoço e que logo possa estar conosco. Fortaleça-nos a fé a cada dia, ó Deus. E nos dê sabedoria, entendimento, compreensão da Tua verdade. Fica conosco no decorrer desse dia. É a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém, Senhor.